Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, a disciplina na igreja. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a necessidade da disciplina bíblica, segundo, o propósito da disciplina bíblica e terceiro, as formas de disciplina bíblica. O nosso texto áudio se encontra em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 5, que diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Nossa verdade prática diz que a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter cristão. A palavra-chave é disciplina. Primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica. Primeiro subtópico, Deus é santo. Então, santidade ela é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina dentro da igreja. Levítico 11:45 diz assim, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Ou seja, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Eu te tirei de lá da terra do Egito para vocês serem um povo separado, e eu sou o seu Deus, e assim como eu sou, vocês também precisam ser. Então Jesus mostrou na oração modelo a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. A oração modelo é a oração do Pai Nosso. Mateus 6:9, só essa partinha diz assim, santificado seja o teu nome. Então nós temos a necessidade de reconhecer a santidade de Deus. Então na presença de Deus nós reconhecemos que somos pecadores. E Lucas capítulo 5 versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente ele não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Por isso que é necessário que haja correção. Segundo subtópico fala sobre a igreja é santa. Então Deus é santo, a igreja também deve ser santa. 1 de Pedro 1,16, sede santos ou sejam santos, porque eu sou santo. Então desde o Antigo Testamento o desejo do Senhor, o desejo de Deus é que o seu povo fosse um povo separado. A palavra santo no hebraico é kadosh. Então a palavra grega no Novo Testamento é hagios. Você vai ler com H e com G, agios, porém no grego é hagios, a pronúncia correta, tá? Traduzida como santo. Então ela possui o sentido de separado, consagrado, dedicado somente a Deus no nosso caso. Efésios 2,14 vai dizer assim, porque Ele é a nossa paz. Quem? Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Que povos são esses? Que ele fala ambos os povos, judeus e gentios. Ou seja, qualquer um dos dois que se converte vira igreja. Então existe uma separação, uma segregação. Porque só existiam dois povos. Para Deus só existem dois povos, judeus e gentios. Tá certo? Se você não é judeu, você é gentil. Se você nasceu em Israel, você é judeu. Se você não nasceu lá, você é gentil. Então o judeu se converte, ele vira igreja. O gentil se converte, ele vira igreja. Então essa separação já não existe mais. Ambos os povos ele fez um único povo. Terceiro subtópico fala sobre quando a igreja não disciplina. Acontece isso, Valdecir? Acontece, claro que acontece. Todo lugar acontece. Dentro das famílias acontecem. Existem pessoas, existem pais que não disciplinam seus filhos. E isso acontece. Então, se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta retórica. A resposta é claro. É lógico que nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos a morada, o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se a igreja como corpo de Cristo ela deve ser santa, o cristão em particular, o membro desse corpo também deve ser. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis, outra pergunta retórica, tá? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não nos pertencemos. Ele nos comprou, Ele pagou o mais alto preço, que foi até a última gota do seu sangue, para que nós pertencêssemos a Ele. E hoje nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Eu sozinho, você sozinho, é chamado de templo, de morada, de habitação do Espírito Santo. Nós todos juntos somos a igreja, ou o corpo de Cristo. Então a santidade, ela faz parte da identidade do cristão. 1 Coríntios 10, 23.
todas as coisas me são lícitas. Pode dizer o que é lícita? Lícita é permitidas. Então todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm, ou seja, nem todas são convenientes para um cristão. Todas as coisas me são lícitas ou permitidas, mas nem todas as coisas edificam. Então todas as coisas, Paulo está dizendo, você pode fazer o que você quiser, mas primeiro tem duas coisas que você tem que prestar atenção. É conveniente para um cristão fazer isso que você está fazendo? Edifica, vai edificar alguém ou você próprio a isso que você está fazendo? Então é isso que ele está dizendo. Você pode fazer o que você quiser, mas tem que ver se convém e se edifica, se é conveniente e se edifica. E o 10:23, acho que é 2 Coríntios que eu anotei errado, eu anotei o mesmo versículo, 1 Coríntios 10:23, mas aqui, sim, perdão, tá certo, uma outra tradução, 1 Coríntios 10:23, na nova tradução da linguagem de hoje. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Então nessa tradução está dizendo assim: você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo é bom, nem tudo vai fazer bem para você. E também nem tudo é útil. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo vai ser útil, segundo essa tradução. Então a falta de disciplina, ela destrói a identidade cristã e faz surgir a imagem do crente mundano, do crente carnal, né? É assim que funciona. Quando você vê uma pessoa, ele se diz cristão, mas você, mas peraí, está dizendo que é crente, mas olha o que está fazendo. Diz que é crente, mas olha o que está fazendo. Então, crente carnal, crente mundano. É essa a visão que o mundo tem sobre as pessoas que se dizem, mas fazem coisas que não devem. Você pode fazer, claro, você tem toda a liberdade de fazer, mas é útil, edifica. Então preste atenção nisso daí. 1 Coríntios 3, 1 e 3. Aliás, antes de eu ler esse versículo, eu quero dizer para você o seguinte: o nosso testemunho pessoal fala muito mais alto do que qualquer palavra. Então o que nós vivemos, o que nós fazemos, a forma de nós procedermos, vai pregar muito mais o Evangelho do que a nossa própria boca, do que os nossos próprios lábios, tá claro? 1 Coríntios 3, 1 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então peraí, tudo isso aqui faz com que eu seja carnal. Olha só, havendo inveja, invejoso, então é um crente carnal. É crente, mas é invejoso, então é carnal. Contencioso, contenda, é encrenqueiro, é carnal. É crente, mas é carnal. Dissensões, intriga, disse-me-disse, falatório, é carnal. Ele faz uma pergunta retórica: não sois porventura carnais? Sim, são carnais. A resposta é óbvia, né? Não andais segundo os homens. Então peraí, mais uma coisa: se eu andar segundo os homens, se eu andar segundo o mundo, eu também vou ser considerado carnal. E é exatamente isso. Mas eu sou crente, eu sou templo, habitação do Espírito Santo. Sim, mas faz como os homens, então é carnal. Então uma igreja que não disciplina seus membros, ela torna-se uma igreja mundana. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então peraí, se está sendo repreendido, se está sendo castigado, é porque ele nos ama. Agora, se está sem correção, aí é outro problema, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus 12,8 também diz assim, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos participam da disciplina, sois então bastardos e não filhos. Peraí, você quer ser filho ou você prefere ser bastardo? Se você quer ser filho, então vai ter correção, vai ter que ser corrigido. Se você prefere ser bastardo, vai ficar do lado de fora, então a escolha é individual, é de cada um. O resumo desse tópico diz que a santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina dentro da igreja. Segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro subtópico, manter a honra de Cristo. Então, um dos propósitos da disciplina bíblica é manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo ele é desonrado. Então, Romanos 2,24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha o que Paulo está falando. Os crentes lá de Roma estavam blasfemando o nome de Deus por causa deles. Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Querendo você ou não, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então tudo que nós fazemos, nós estamos carregando conosco o nome de Deus. Olha o peso, olha a responsabilidade que nós temos. Carregar o nome de Deus, o nome de Cristo sobre as nossas vidas. As pessoas olham para nós e ficam procurando coisas, procurando motivos para poder nos apontar, para poder nos acusar.
Não seja um desses que deu motivo, não faça isso. Então, se não for corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Ou seja, se o nosso testemunho cristão for comprometido, como é que eu vou convidar alguém para estar comigo na igreja? Convidar alguém para aceitar Jesus? Eu posso fazer uma oração, para fazer uma oração pela pessoa. A pessoa fala, esse camarada aí não cuida nem da vida dele, como é que vai querer me ajudar em alguma coisa? Testemunho cristão não pode, o comportamento pecaminoso ele vai comprometer o nosso testemunho. Então é impossível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Então adotou um comportamento pecaminoso, a ira de Deus vai vir sobre a nossa vida. Vai chegando um momento, o cálice da ira de Deus ele vai enchendo. Cada pecado que nós vamos cometendo, se nós adotamos esse comportamento, então vai ser natural, né? O cálice e enchendo. Quando ele transbordar, Deus vem com a sua ira. Aí não adianta oração não, viu? Aí não tem mais jeito não. Aí é só ver o que Deus... que Deus tenha misericórdia que nós não chegamos a morrer. Romanos 2:2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Peraí. Tais coisas? Que coisas? Vamos lá, o versículo 1, Romanos 2:1. Portanto é inexcusável, indisculpável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então peraí, quando eu julgo uma pessoa, quando eu executo um julgamento, ainda que seja somente dentro de mim, ainda que seja somente, eu estou acusando aquela pessoa, estou julgando aquela pessoa, e eu mesmo cometo aquilo que eu estou julgando, então eu já sou culpado, eu já me faço culpado. Agora, olha só, quais coisas mais também, 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, além desses nomezinhos todos que eu citei para você aqui, tem outra, essa aqui é uma pequena lista. Tem outra lista lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, que são as obras da carne. E também Apocalipse 22:15 também vai falar de uma outra lista. Dentro da Bíblia vai falando outras passagens também. Como deve ser e como não deve ser. O que deve fazer e o que não deve fazer. Ou seja, o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Tá claro? O segundo subtópico fala sobre frear o comportamento pecaminoso. Então, outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio na nossa vida. Então, 1 Coríntios 5:6 diz assim: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, o fermento ele simboliza o pecado, que é algo que é contagioso e que se alastra com facilidade. Então, da mesma forma que o fermento faz isso aí, o pecado também é da mesma forma que o fermento. O terceiro subtópico fala sobre não tolerar a prática do pecado. Então, na igreja de Corinto, um dos seus membros adotou um comportamento pecaminoso e a igreja não tomou nenhuma atitude. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, peraí, mas o que essa pessoa havia feito de tão grave para Paulo estar nesse nível de estresse assim? Versículo 1, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Peraí, está acontecendo um pecado de ordem sexual dentro da igreja que nem os gentios costumam fazer. Olha só, dentro da igreja e lá fora não acontece, mas está acontecendo dentro da igreja. Qual que é o pecado? Como é haver quem possua a mulher de seu pai, não é a própria mãe, tá? Aqui no caso está falando da madrasta. Então o camarada estava possuindo a mulher do pai. Olha só que coisa, dentro da igreja, isso dentro da igreja. Então o pecado ele tem como consequência o enfraquecimento da igreja. Não é só o membro que enfraquece, que se afasta, não. Toda a igreja que coaduna com o pecado, que aceita o pecado, que tolera o pecado, ela vai enfraquecendo também. E lógico, vai ser apontado como igreja carnal. Então não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento pecaminoso na igreja e nem fora dela. Então, Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares. Espera aí, Deus está indo contra essa igreja aqui, por conta tolera o quê? Que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Então, peraí, a pessoa aparenta santidade, aparenta ser uma profetisa, mas só que ela ensina de maneira errada, e as pessoas que estão visualizando isso, que
que sabem, que conhecem a verdade e estão tolerando. Então, tolerar o pecado também é pecado. O resumo desse tópico diz assim, ó: o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. O terceiro tópico fala sobre as formas de disciplina bíblica dentro da palavra de Deus. Primeiro subtópico, a disciplina como modo de correção. Então as escrituras elas mostram a necessidade de nós sermos corrigidos. A correção ela contribui para o crescimento e para a formação do caráter cristão. Hebreus 12:7. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então é uma pergunta retórica também. Existe algum filho que o pai não corrija? Não, todo filho o pai corrige. Pelo menos é o natural, é o correto fazer isso. Todos nós tivemos a necessidade de ser corrigidos em algum momento da nossa vida, principalmente de pequenininho. Não faz isso, não mexe aquilo, assim não pode, isso e assim por diante. Aliás, a gente vai ficando mais velho e vai diminuindo a necessidade de correção, porque nós vamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Porém, tem pessoas que são corrigidas eternamente e mesmo assim nunca aprendem, né? Então umas pessoas foram mais corrigidas, outras menos, mas todas em algum momento teve a necessidade de correção. Hebreus 12:8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Nós já falamos sobre esse versículo anteriormente. Então, quer ser filho ou quer ser bastardo? Se quer ser filho, tem que suportar a correção. Se quer ser bastardo, fica como está. Então Pedro, por exemplo, ele teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Pedro foi corrigido por Paulo, Pedro foi corrigido por Jesus, mas mesmo assim, continuou sendo crente, continuou firme. Gálatas 2, do 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Quem está falando aqui é Paulo, tá? Porque era repreensível. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. Nesse caso aqui, Pedro estava sendo repreensível, estava tendo a necessidade de ser repreendido. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Então Pedro estava comendo com os gentios naturalmente. Mas quando chegou o pessoal junto com Tiago, ou seja, os judeus, olha só como ele fez aqui. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Da circuncisão são os judeus. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, fazia da mesma forma que ele. Então, até então estava tudo bem, todo mundo comendo junto, os judeus e os gentios, todo mundo comendo junto. Quando o pessoal de Tiago chegou, ou os da circuncisão, como eles chamam aqui, eles começaram a se afastar. Pedro começou a se afastar e os outros judeus que estavam ali também começaram a se afastar. Olha só. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, olha só, até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mais um outro aqui também, versículo 14, digno de repreensão, né? Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, repreendeu publicamente: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo já falou na lata e no meio de todo mundo, publicamente. Então quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência natural é tornar um comportamento, vai ficar um modo de vida, vai ser um costume. Então tem que ser repreendido, há a necessidade de repreensão. Segundo subtópico fala sobre a disciplina como forma de restauração. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou em algum pecado, ou em alguma falta, conforme a sua tradução, vós, que sois espirituais, encaminhar significa restaurar, corrigir, o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então você vai encaminhar o irmão, você vai restaurar o irmão, você vai ajudar o irmão na sua correção, olhando para si mesmo, porque da mesma forma que ele caiu, você pode cair também. Da mesma forma que ele caiu, eu também posso cair. Todos nós estamos passíveis de erro. Então, muito cuidado ao corrigir, ao exortar alguma pessoa, porque nós também corremos o risco de passar o mesmo, cair, incidir da mesma forma, tá bom? Então, ele está dizendo aqui, não caia no mesmo erro, é o que ele está dizendo aqui em Gálatas 6:1. Então, encaminhar o tal, é uma palavra grega aqui, catartismo, que significa restaurar,
para encaminhar, para corrigir. Aqui a tradução é restaurar. Então ajuda o irmão a ser restaurado. Então ela é usada em Mateus 4:21 também para se referir aos reparos das redes que eles estavam tecendo. Então as redes se rompiam, eles reparavam as redes, eles consertavam as redes. Então da mesma forma nós temos que ajudar o irmão a se consertar. Mateus 4:21, né? E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então, peraí, Jesus viu que eles estavam consertando as redes, falou, não, esses aí podem me ajudar a consertar as pessoas. Por isso que ele veio, por isso que ele chamou e falou assim, vinde, que vocês vão ser pescadores de homens. Então, eles já sabiam pescar, não é isso? Então, pescar significa pregar o evangelho e trazer para a casa do Senhor, trazer para o caminho do Senhor, porque não existia nem templo para eles poderem ficar. Não estou dizendo que não existia, presta atenção no que eu estou falando, existia o templo de Jerusalém, o templo judaico, tá bom? Mas não existia templos cristãos ainda, tá bom? Então eles pescavam, traziam as pessoas, eles faziam culto nas casas das pessoas, até que posteriormente começaram a construir-se os templos. Então presta bastante atenção. O Valdecir falou que não tem templo. Não, tinha templo sim, tinha sinagogas, tá bom? Mas era judaica, a sinagoga era judaica, o templo era dos judeus, então era uma outra religião. Depois que surgiu o cristianismo é uma religião, o judaísmo é uma outra religião, então não podia ficar no mesmo lugar, não podia ter os mesmos costumes, tanto que para tirar o judaísmo dos cristãos foi difícil, levou um tempo, e ainda hoje existem cristãos judaizantes, tá bom? São religiões diferentes, mas ainda existe. Então o sentido é fazer com que a pessoa seja restaurada ao estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então eles sabiam pescar e sabiam consertar as redes, sabiam trazer as pessoas e sabiam corrigir os seus problemas. A disciplina ela cumpre o importante papel de restaurar o ferido. Não é para pôr para fora, não, irmão. Pecou, errou, some daqui. Não, é muito pelo contrário. Tem que ajudar ele a restaurar e trazer de volta. Terceiro subtópico fala sobre a disciplina como modo de exclusão. Então essa disciplina é conhecida como cirúrgica, porque o membro é cortado do corpo de Cristo. 1 Coríntios 5,13. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O que é iníquo? Iníquo é aquele que mantém-se na prática do mesmo pecado. É uma reincidência, mas não é uma vez só não. O cara faz, corrige, faz de novo. Então ele está dizendo aqui, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então existe um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então imagina, se a pessoa ela reincide tantas vezes no pecado e ela é excluída e ela é arrancada, olha só o que está dizendo aqui, vai ser desligada lá, se ela foi desligada aqui na terra, ela vai ser desligada lá no céu também. Por isso a importância da restauração. O indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, Mateus 18:17. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, a pessoa ela é corrigida várias vezes. Ela é corrigida por uma pessoa, com 2 ou 3 testemunhas, e depois o caso dela é levado para a igreja, e mesmo assim ela não quer se consertar. Então a Bíblia está dizendo que ela tem que considerá-la como um gentil e como um publicano. Ou seja, nós temos que continuar pregando para ela, não é isso? Não é assim que nós fazemos com o gentil e publicano, ou a gente coloca para fora e esquece. Não, a gente tem que continuar pregando para que ela se converta e aceite o Senhor Jesus novamente. Esse desligamento ele corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Ou seja, algumas igrejas vão dizer assim, ele perde a liberdade. Outra igreja vai dizer que ele foi excluído do hall de membros. Uma outra igreja vai falar que ele foi afastado das atividades. Uma outra igreja vai dizer que ele está em ou de disciplina, etc., de acordo com a igreja que você frequenta. Um resumo desse tópico diz assim: a disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu estado anterior de bem-estar com Deus. Então a pessoa ela foi desligada e quando ela recebe a disciplina, quando ela cumpre a disciplina, quando ela aceita a disciplina, ela é restaurada ao seu lugar, à sua posição de bem-estar com o próprio Senhor. A conclusão aqui diz que Deus é santo e quer que o seu povo seja santo. Então,
para que isso aconteça, ou para isso acontecer, a disciplina é necessária. A disciplina se faz necessária, irmão. Em casa, na igreja, no trabalho, na escola, sempre tem que haver disciplina. Ah, você vai praticar um esporte, precisa ter disciplina. Tudo, para tudo é necessário disciplina. Por que dentro da igreja não? Então, dentro da igreja também é necessário disciplina. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.